Ele descreveu Chris, disse que seu filho está aqui e reconhece que você está usando a pulseira que ele te deu. Chris percebe que você estava plantando algo em seu túmulo recentemente. Esse é o momento, Kimberly. Passei de acreditar para saber e nunca mais olhei para trás. Olá, sou Kimberly. Estou muito feliz que você está aqui. O convidado que tenho para você é super interessante e fascinante. Mal posso esperar para começar. Mas antes, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se e ative o sino de notificação para. Não perca. E se você gostaria de acompanhar o que está acontecendo neste planeta louco agora, mas se sente sobrecarregado, talvez queira se inscrever em nosso boletim informativo por e-mail de sexta-feira pela manhã. Ele é enviado toda sexta-feira de manhã. Tentamos incluir o que sentimos serem os grandes acontecimentos no planeta rumo à nova Terra. É totalmente grátis e informativo. Tenho certeza que você vai adorar. Basta clicar no link na descrição abaixo. O convidado de hoje é muito querido para mim. Este senhor perdeu seu filho Chris em 2016, mas conseguiu desenvolver seus dons a ponto de ele e seu filho terem escrito 2 livros juntos agora. Bem-vindo, Joe McQuillan. Olá, Joe. Como você está? Oi, Kimberly. Obrigado por me receber no programa. Agradeço muito por ter separado um tempo para fazer isso. Estou muito fascinada para ouvir sobre sua história, particularmente o processo pelo qual você passou para se conectar com o Chris. Bem, você sabe, estou feliz em compartilhar e feliz que qualquer pai ou qualquer pessoa que tenha perdido, você sabe, um ente querido significativo, qualquer lacuna, você sabe, pode seguir os passos que eu segui. Acredite, nada disso é original. Eu segui para me conectar com as almas amadas do outro lado. Eu acho que é uma lição tão maravilhosa, porque você provavelmente não era um cara místico. Antes disso, Acontecer. olhe para mim, eu tenho um nariz torto e um corte de cabelo militar. Eu aposentei meus patins de hóquei há cerca de 5 anos. Agora uso contas mala e alinho meus chakras. Quem diria? Quem diria? Então, definitivamente está disponível para, Qualquer um que queira se conectar. Se eu posso fazer isso, Kimberly, qualquer um pode. quer dizer. Com toda sinceridade, sabe? Com toda sinceridade. E é por isso que você tem uma história tão maravilhosa. Por que você não nos leva de volta à noite em que Chris fez a transição? Então foi logo após o Natal de 2015 e meu filho tinha 21 anos. Ele estava em casa, vindo da Universidade do Norte de Illinois, onde estudava a algumas horas de distância. E, sabe, no último fim de semana, ele e todos os seus amigos do ensino médio se reuniram na casa de lago de um deles, cerca de 1 hora e meia ao norte, em Wisconsin, no Lago Pula. E, sabe, apenas para relaxar no último fim de semana, antes de voltar para a escola e relaxar na escola. Eu acho, sabe? Então, sabe, nós estávamos meio que. Meu filho, como eu, era um pouco selvagem, um garoto colonial, e então ficamos felizes que ele estaria nesse cenário bucólico, sabe, lá em Wisconsin. Que tal esse termo para um garoto operário de Buffalo, Nova York, sabe? Nesse cenário bucólico onde seria tranquilo, sabe? E comer, sabe, sem dirigir, sem grandes cidades, sabe? Apenas, sabe, um bar local jogando sinuca e depois voltando para a casa de um dos garotos para a festa continuar. Todos iriam voltar na manhã de domingo. E eu cresci como fã do Bills, meu filho. Apesar de ter nascido e sido criado na área de Chicago, se tornou. Ambos os meus meninos se tornaram grandes fãs do Buffalo Bills. Íamos assistir ao jogo no dia seguinte, então no dia seguinte eu acordei e, sabe, me preparei para este jogo e estou mandando mensagem para o meu filho e estou dizendo: Ei, onde você está, amigo? O jogo vai começar. E eu recebo uma mensagem do jovem, cujos pais são donos da casa no lago, chamado Scotty. Scotty disse que o Key Chris e 3 amigos estão desaparecidos. Então, sabe, eu peguei o labrador, coloquei algumas botas de caça e um casaco de inverno e alguns charutos, dirigi para o norte e, na época, sabe, Kimberly, eu realmente pensei que iria encontrar com uma colega ou uma festa na cabana de alguém, sabe? E eu não estava tão preocupado, sua mãe estava, sabe? E eu acho que as mães têm um pouco mais de intuição do que nós temos.
deram à luz essas crianças. No meio do caminho recebo uma ligação. Então foi do tio do jovem que disse: Sr. McHugh, eu só quero te dizer que não é mais uma busca, é um resgate. Os 4 meninos se afogaram, tudo ficou meio preto para mim. Como eu te contava antes do show, sou um cara muito responsável. Talvez o resultado da primeira metade da minha vida como um jovem sendo meio irresponsável. Eu sou muito responsável, então você sabe que eu sabia que precisávamos fazer o necessário. Posso te dizer agora, olhando pela janela do meu escritório, que costumava ser o quarto dele em um lugar pequeno. Lembro-me de entrar naquela casa e olhar pela grande janela panorâmica, vendo barcos de resgate e carros de polícia. Os xerifes, sabe, patrulhando lá fora, recuperando nossos meninos, e eu tive que identificá-lo. E sabe, na metade do caminho, quando recebi essa notícia, foi engraçado. Recebi uma mensagem na minha cabeça e cerca de 15 anos antes tinha visto um médium do nada. Talvez um pouco de consciência espiritual, talvez procurando uma vantagem, quem sabe, mas a leitura foi bastante mundana, sabe, boa garota? Ainda somos amigos, ela é uma boa autora de mídia também, mas não havia nenhuma urgência em mim e não havia necessidade naquele momento. Mas ela disse que seu pai está aqui e eu adorava meu pai, e ela disse que ele está segurando um vagão de trem. E ele está te dizendo ferrovia, agora você tem que entender que éramos uma família de ferroviários. Meu pai e meu tio trabalhavam na estrada, assim como meu avô. Tínhamos 5 meninos que trabalhavam na ferrovia durante a faculdade. E eu continuei como frentista. Éramos uma família de ferroviários. Essa mensagem foi surpreendente. E não foi verboso, não me deu os números da loteria, sabe? Era apenas meu velho Iron Joe me dizendo que estava lá. 15 anos depois, estou dirigindo ele para Wisconsin e me lembrei disso. Éramos uma família muito unida. Grande família irlandesa, e eu disse, se Chris foi para algum lugar e meu pai já está lá, ele está com ele. Ele está com meu pai e eu pensei que só preciso encontrá-los. E então, desde aquele momento, entre os preparativos para o funeral e leitura, se você sabe, igrejas, e lápides e parcelas, sabe? Eu pensei que eu preciso encontrar uma maneira de encontrar, tendo muito pouco conhecimento nisso, certo? Como você disse, sabe? Eu não pareço um cara místico porque eu não sou, sabe? Então, quando eu finalmente voltei, depois de ligar para a mãe dele e a madrinha dele, que está no céu com ele agora, eu disse que tenho que descobrir algumas coisas, sabe? Eu liguei para a médium com quem eu tinha falado 15 anos antes e ela se mudou para o Arizona, mas eu tinha o número de telefone dela e nós conversamos e ela disse que pode ser um pouco cedo, mas deixe-me ver o que posso descobrir aqui, e ela me contou sobre o acidente. Ninguém sabia ainda. Ela me contou como estavam brincando e alguém tropeçou. Os meninos estavam nesta casa retornando após uma noite de passeio. E 4 deles saíram, 3 horas da manhã, viram um barco, roupas encamadas, botas Timberland desamarradas, um nariz cheio de álcool e a bravura que acompanha ter 21 anos, certo? Eles pularam em uma canoa e remaram para fora. Nenhum deles voltou. Você sabe, né? Então você sabe, a linha de fundo é que foi essa tempestade perfeita que causou a transição do meu filho. Foi apenas anos depois que eu realmente descobri que ele havia assinado um contrato de alma. E o caminho dele era o que isso era, e eu havia assinado um contrato de ouro e eu queria renegociar o meu, porque eu não quero um onde meu filho não está comigo, sabe? E eu vou te dizer, por toda a incrível consciência metafísica que eu tenho, eu trocaria tudo, sabe, para poder jogar uma partida de golfe e ir buscar uma pizza, certo? Mas sabe, você não pode desfazer o que foi feito, certo? É o que é, sabe? Então, eu comecei a ler tudo o que eu podia, comecei a ir a palestras, sabe? Cerca de 6 meses depois, era 28 de junho de 2016. Eu li, Bob Olson escreveu um maravilhoso livro sobre respostas para o pós-vida. Ele era um investigador, como um detetive particular de Los Angeles, Califórnia. Escreveu um livro incrível. Então, encontrei um site sem perceber que era do livro anos depois. Eu olhei um site, vi este médium, Andrew Anderson, e ele não estava longe da minha casa, talvez uns 25 quilômetros. Então, decidi marcar um horário para ver alguém pessoalmente. Eu conversei com essa Nancy, que era maravilhosa,
mas ela estava no telefone e eu queria olhar nos olhos de um médium falando com meu filho. Estou em um ponto onde acredito nisso, mesmo sem ter certeza. Faz parte de mim porque quero acreditar. Também estou me perguntando isso nesse ponto. Marquei horário com Andrew, mas antes disso havia movido meu filho para um túmulo ao lado. É um pouco louco, mas compramos uma série de parcelas logo após meu filho ter feito a transição e compramos várias delas e a mulher que nos vendeu, sabe, não nos contou isso. No terreno coberto de neve que estávamos enterrando bem ao lado de outro casal, mesmo que tivéssemos 3 parcelas, então eu estava bravo porque ele era meu filho, de mais ninguém. Então, no verdadeiro estilo McClellan, eu os movi para uma parcela ao lado, sabe? E então, era essa hora, e então o solo ainda estava solto ao redor do túmulo dele. E então eu disse e virei-os e, a propósito, essa parcela é minha agora. E eu vou ocupar aquele quando chegar a minha vez. E então eu consegui alguns trevos na Amazon, sementes de trevo. Então eu pensei em espalhá-los por lá naquela manhã, antes de eu ver isso. Esse médium, e antes de eu sair, eu fui na minha caixa de joias e peguei essa pulseira, uma pulseira de couro, e nela está escrito Pai. Chris me deu. Estávamos na Disney World quando ele tinha cerca de 6 anos. Joguei na cômoda quando cheguei em casa e esqueci, mas pensei, vamos pegar e colocar. Então eu fiz minha coisa no túmulo, apareci nos médiuns, e o médium me disse que sua família estava junta. Foi no dia 30 de junho, na verdade. Ele disse que sua família estava junta na noite do dia 29, comemorando algo. O que era, eu disse, bem, é o aniversário de casamento da Sally e eu, mas não exatamente comemoramos, mas sua família fez. Ele descreveu o Chris, ele disse que seu filho Chris está aqui, ele disse que quer reconhecer que você está usando uma. E eu entrei, sabe, com uma camisa de manga longa, sabe, tipo polo de manga longa, e a pulseira estava debaixo do meu punho. E ele disse que Chris reconhece que você está usando a pulseira que ele te deu. E Chris reconhece que você recentemente plantou algo em seu túmulo. E foi nesse momento, Kimberly, que eu passei de acreditar para saber e nunca mais olhei para trás. Foi um momento de revelação. Ninguém sabia que eu estava plantando sementes de trevo, nem mesmo minha esposa. Eu não escondi isso dela, só não surgiu o assunto. Tinha acabado de comprá-las na Amazon e fiz isso naquela manhã no túmulo dele, onde vou o tempo todo. Vi outro médium incrível que me perguntou se visito o túmulo do meu filho com frequência e respondi que sim. Ele afirmou que geralmente quando os pais lhe dizem isso, ele os aconselha a não irem. Ele disse que você deve continuar indo lá porque é um ótimo lugar para se conectar. Ele até escreveu um capítulo no segundo livro sobre lugares finos, explicando por que eles realmente não estão lá. Onde o véu é mais fino, então agora eu estou correndo, você sabe, eu estou nessa, sabe, eu tenho essa consciência, sabe, eu faço uma viagem para o casamento do meu melhor amigo em Sarasota, sem saber nada sobre Siesta Key, e depois que eu saí do casamento, sabe, apareci numa praia às 11h12 da noite. Arregacei minhas calças caqui, acendi um charuto, caminhei na praia e senti essa sensação avassaladora de que ele estava lá. Em vez de chorar, comecei a sorrir. Foi loucura, Kimberly. E só mais tarde, enquanto escrevia o livro, eu descobri que a Siesta Key Sam é, na verdade, um cristal de quartzo. São 98, eles têm sessões de tambor pela manhã, você sabe, e eu não sabia de nada. Tudo que eu sabia é que sentia essa vibração elétrica em mim, você sabe. Então eu continuei a procurar, continuei a buscar e eu acordava aqui, Kimberly, às 3 da manhã. É normal. Algumas vezes por semana eu entrava no escritório, que antes era o quarto dele, e eu apenas eu sentia ele. Você sabe, mais tarde evoluiu um pouco. Comecei a ouvir as meditações guiadas, comecei a espalhar areia de siesta aqui, então comecei, você sabe, a fazer um chakra, sabe, alinhando meus chakras, eu me sentia próxima dele. Às vezes, eu jurava que podia sentir o cheiro deles. E eu sei que é, sabe, é um dos Clares. E então, no primeiro aniversário dessa travessia. Então foi, sim, 3 de janeiro, 3 horas da manhã, 2017. Eu entro aqui e passo pela minha rotina, sabe? Minha rotina de reorganização e de repente eu começo a receber essas mensagens na minha cabeça e eu pego uma caneta e começo a escrever e o que ele está me dizendo é, sabe, você não vai acreditar nisso, Bob.
Sabe, é como uma praia, é linda, rosa, quente. As cores são vibrantes, é quente, está sempre quente. O ar, o amor em todo lugar. Nada dói quente e feliz. Você não vai acreditar neste lugar. E eu estou pensando, caramba, Kimberly, eu acabei de sair da reserva. Sabe, estou fazendo isso para tentar colocar um curativo no meu coração partido, certo? E terminei de ler, terminei de escrever, e é uma ditadura. As pessoas me perguntam o tempo todo, por que você não pergunta isso ao Chris? E eu digo, porque quando estou com médiums, eu pergunto a ele e falo com ele o tempo todo, falo com ele quando jogo golfe, quando vou ao túmulo, procuro lugares que sei que são lugares finos, Lilydale, por exemplo, Sedona, que não teve um grande impacto para mim, mas tem para outros, sabe? Tive essas experiências incríveis. Eu falo com ele o tempo todo. Mas este é um momento para eu ouvir, sabe? Aquelas 3 da manhã que ainda acontecem até hoje. Sabe, a última visita que tive com ele foi, 31 de fevereiro, e ele veio até mim, sabe, quando eu estava na Flórida, na casa da tia Marsh dele, e ela está no céu com ele, e então eu recebo essas mensagens e eu as anoto, e elas mudaram, sabe? Muita coisa agora é o que ele quer que eu compartilhe com as pessoas que estão ouvindo seu podcast, sabe? Como elas devem seguir com a vida, como elas devem lidar com as coisas. Sabe, tanta coisa aconteceu depois disso. Após aquele primeiro ano, através de uma série de situações maravilhosas. Eu falei no Helping Parents Heal e depois conheci uma autora fenomenal que me pediu para falar em seu podcast. Ela era uma regressora de vidas passadas e perguntou o que estava no horizonte. Respondi que Chris queria que eu fizesse regressão a vidas passadas. Ela disse que é isso que ela faz. Não sabia. Fizemos a regressão a vidas passadas. O rastro de pontos. Eu recebo mensagens do Chris. Quer dizer, então a conclusão é, sabe, a maravilhosa autora Susan Giesemann, sabe, o nome de um dos livros dela é, sabe, Ainda Bem Aqui, sabe, e essa é a mensagem, certo, seu ente querido, seu filho, seu cônjuge, seu parceiro importante, sabe, eu tive tanta experiência, Christopher me disse, minha irmã Márcia estava em transição devido ao câncer, e ela finalmente fez tudo o que podia possivelmente fazer. Ela é uma das melhores pessoas do mundo, dura como pregos. Eu trabalhei para ela quando eu era um jovem desordeiro, jovem de 20 anos de idade, meados dos 20. Eu temia. Eu não temo homem nenhum, mas ela me assustava a ponto de eu me comportar perto dela. Mas ela era apenas esta maravilhosa fonte real de amor para mim e uma verdadeira fonte de amor para o meu menino. Sabe, no meu aniversário, um ano após sua transição aos 19, ela no meu aniversário, vi a médium Jill Nicole. Ela disse que Chris está aqui, mas tem outra mulher. Você descreveu minha irmã Marcia exatamente como ela era nos seus 30 anos, sabe? Ele disse que ela recebeu o título de tia, mãe, irmã, madrinha. Eu disse, sim, é a Marcia. E ela disse, a mensagem de Marcia para você? Ela perguntou, ela te chamava de Joey? Eu disse, sim, ela me chamava. Ela era Joey. Obrigado pelo maior presente. E o que isso significava era que quando Marcia estava em transição, alguns dias antes, ela, é claro, leu meu livro, nosso livro, quando foi lançado pela primeira vez, mas ela ouvia à noite no hospício para acalmá-la. Ela me disse, Joey, você me deu o maior presente. Li seu livro e não tenho medo de morrer. E isso vindo de alguém que era uma grande fonte de amor para mim. Então Christopher prometeu a Marcia que estaria lá no minuto em que ela cruzasse. Isso é uma coisa interessante. É o que eu amo sobre o que estou fazendo, sabe? Estou com conhecimento até o tornozelo do que está acontecendo. Depois de 7 anos, sabe, de pesquisa, sabe, e ainda há tanto para aprender. Ele prometeu que estaria lá no minuto. Marcia atravessa, e então depois ele disse, eu te disse que estaria aqui, e ela veio aqui, então estavam Billy, Jerry, Bob, Pat, então nomeou todos os irmãos que estão por cima, grande família irlandesa, é o que acontece, e ele disse que ela se juntou à família. Então ela teve que ir a algum lugar como um spa, e quando voltou estava mais jovem do que isso. Quando eu era criança e demorei um pouco para descobrir isso, Kimberly era o que aconteceu quando ela fez a transição, seu corpo ficou aqui com o câncer, mas o trauma atravessou com ela e você teve que ir quem eram para processar esse trauma, certo? Então, se você já experimentou overdose ou suicídio ou qualquer coisa, quando você atravessa
Eu não acredito em nenhum castigo. Eu acho que há uma revisão da vida e a purgação de qualquer coisa que seja dolorosa ou cause. A transição é como um spa, uma maneira maravilhosa de colocar isso, segundo ele. Sabe, então, sabe, essas são as coisas que eu não pareço fazer, mas eu me envolveria, sabe, uma das minhas citações favoritas é de "e você não adivinharia isso". Sabe que um cara que se parece comigo faria isso. Citaria Haruki Murakami, certo? Mas Haruki Murakami disse que uma vez que a tempestade passa, você não se lembra de como conseguiu superá-la, como conseguiu sobreviver. Você nem saberá se a tempestade de fato terminou. Mas uma coisa é certa, quando você sai da tempestade, não é mais a mesma pessoa. É para isso que servem as tempestades. São todas sobre. Você teve sua tempestade pessoal, Kimberly. Eu tive a minha. E não seria uma pena termos que experimentar a perda física de nossos filhos e não nos transformarmos em uma criatura mais espiritual? Sabe, então, minha mensagem para seus ouvintes é que eles ainda estão aqui, sabe, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o que pode. Para se conectar com quem você queira, ficar esperando como no sábado à noite pelo diretor do telefone não vai funcionar direito. Essa é a minha história e vou me ater a ela, Kimberly. Sim, você está se apegando a isso e contou de maneira tão bonita, obrigada. Sabe, a pergunta que acho que muitas pessoas vão fazer é como você separou e entendeu que o que estava recebendo era a Cris e não você mesma. Então, como, e é quase como puxar uma linha, sim, e fica mais substancial à medida que você avança. Então, você pode. É uma ótima pergunta. Primeiro de tudo, eu estava irritado quando Chris fez a transição. Eu estava bravo com as pessoas que possuíam a casa. Poderia ter sido a casa de qualquer pessoa, mas eu tinha que estar bravo com alguém. Eu queria estar bravo com Deus. E eu me ajoelhava todas as noites após os 3 primeiros dias em casa. Eu acreditava em Deus, mas não tinha uma relação próxima com Ele. Porém, me ajoelhava e dizia: "Obrigado, Deus. Obrigado pela minha família. Agradeço por minha sobriedade. Porém, não estamos bem. Você tirou meu filho de mim." Recebi uma mensagem na terceira noite dizendo que não tinham levado meu filho. Sua imprudência e livre-arbítrio o fizeram voltar para casa mais cedo e eu o acolhi. Lembre-se, também perdi um filho. Naquele momento, eu percebi que Deus não estava me punindo pelos meus erros anteriores. Deus não estava puxando o tapete de debaixo de mim, sabe? Deus estava segurando, sabe, cruzando os braços e dizendo: "Oh, não", quando meu filho escolheu fazer o que fez de maneira imprudente. Minha primeira leitura foi dele descrevendo como é o céu. Ele também me disse que eu tinha que deixar isso para lá, pai, sabe? Eu amo o Scott, ele me amava, éramos amigos, sabe? Segurar esse ressentimento não vai te ajudar agora. Eu não estava pronto. Sou irlandês, sabe? Eles dizem que o Alzheimer irlandês faz você esquecer tudo, menos as mágoas, sabe? Então, sabe, eu estava segurando a mágoa. Eles eram ricos, eles não tinham disciplina suficiente, eles deixaram o barco destrancado lá, deixaram as crianças beberem e usarem drogas, seja lá o que for, sabe? O que é tudo bobagem, a propósito. E Chris me disse: "Você tem que deixar isso para lá." E eu não estava pronto para deixar para lá. Mas eu disse: "Claro, Chris, por você, eu vou deixar isso para lá." Avançando 12 horas, eu recebo uma mensagem. Chris, Sally e eu íamos nos encontrar no túmulo ao pôr do sol e lançar uma lanterna chinesa. Finalmente descobri como fazer isso sem provocar um incêndio. Então, recebi uma mensagem de alguns amigos de fraternidade dele, que agora são como família para nós, dizendo: "Senhor McHugh, vamos nos encontrar no túmulo. Quer se juntar a nós por volta das 2:30?" Decidi não trabalhar naquele dia, então coloquei um cooler com Gatorade, cerveja e charutos no porta-malas e fui até lá. Quando cheguei, fiquei surpreso com a quantidade de carros. Pensei que algo estava acontecendo. 40 crianças fizeram aquela coisa espontânea de telégrafo de coco, todos receberam a notícia e se encontraram lá. Uma das primeiras crianças que vi foi o Scott. Então, em vez de me sentir desconfortável ou ressentido, eu tinha feito minha paz porque Chris me pediu na noite anterior e eu pude abraçá-lo
e dizer a ele com toda a honestidade do mundo, não foi sua culpa, não tinha nada a ver com você. Você sabe que tem que deixar isso ir, mas eu não teria tido isso. Ele me deu esse presente na noite anterior. Então essa foi provavelmente a primeira vez que eu percebi que o que ele estava me dizendo não era o que eu queria. Em outra ocasião, ele disse que sabia que chegar tão perto do outro lado assusta. E eu pensei, não assusta, ele está errado. A validação é que ele não está em todos os lugares. Não é Deus, apenas uma alma evoluída do outro lado. Então, ele estar errado sobre isso foi muito validador para mim, sabe? Eu disse que não tenho medo de ir para o lado, eu abraço isso. Eu sou bem-vindo, isso é ótimo, sabe? Então, esses tipos de coisas continuaram ao longo do tempo e coisas que ele me diria acabariam acontecendo mais tarde, certo? Então, era como você disse. Era como um colar de pérolas que apenas continuava, sabe? Eles apenas continuavam se conectando. E no início, 6 meses depois, aquela experiência com Andrew Anderson, Ken e eu ainda somos muito bons amigos. Amigos, logo irei ao casamento dele. Ele vai se casar em breve. Uma mulher assistiu a uma das minhas entrevistas, leu nosso livro e ligou para ele para um encontro de leitura quando estava em Chicago. Eles começaram a namorar na Califórnia e agora vão se casar, então tudo depende do Chris. Você é uma casamenteira. Sim, uma dica. Adicione os alvos do cartão no seu currículo. Então, sabe, a experiência com ele realmente se solidificou. Que esse meio é real. Agora vou dizer a todos, usem referências, certo? Eu nunca tive, sabe, Shiri, a ideia de pessoas puxando as cordas e pesquisando você é besteira, sabe? Essas pessoas são como curandeiros e terapeutas que querem te ajudar. Mas há os realmente bons e os medianos. E muito tem a ver com como você se conecta com eles, certo? Como você se conecta com eles. Tive experiências incríveis com Susan Giesemann e John Edward, que atravessou uma plateia de 200 pessoas e mencionou o nome do meu filho, seu nome do meio, o nome do meu avô, e que escrevi 2 livros com Chris. Rebecca Rosen também é uma dessas pessoas íntegras. Se você for a uma reunião, vá com alguém conhecido. O Helping Parents Hill tem um site com médiums recomendados. John Holland tem um, ou Bob. Existe um site para médiums. Se alguém estiver interessado, envie um e-mail para jbmemesquilanigmail.com. Vou te enviar pessoas para quem encaminho, pois são boas no que fazem e têm almas maravilhosas, entende? Então foi quando passou de, como eu disse antes, acreditar para saber, e uma vez que eu cruzei o saber, eu nunca olhei para trás, sabe? Eu tive alguém uma vez me perguntou o que era provavelmente a primeira entrevista que eu fiz, foi em uma estação de rádio em Dallas, e ela me disse, o que você diz para as pessoas no rádio que simplesmente não acreditam? Eu disse a elas para mudar de canal. Sim, eu não me importo, sabe? Eu me importo com alguém que perdeu um filho, que está tentando se conectar, sabe? Se isso não é para você, siga em frente, sabe? Alguém uma vez me disse, você não teme que as pessoas o vejam como volúvel? Cresci em uma família católica irlandesa de 10 crianças, odiada pelos vizinhos. Havia cachorros, futebol, bicicletas. Era maravilhosamente disfuncional, sabe? Mas minha irmã morreu, uma de suas melhores amigas, uma psicóloga, morreu e ela disse que os McClellans colocaram a diversão de volta na disfunção e eu era um primo de um amigo meu, estávamos conversando e ela olhou para mim e disse que você tem a inabalável autoconfiança que vem de uma infância isolada com amor. Então, eu sabia que até hoje eu sei que sou amado, minha família me ama, pessoas maravilhosas me amam. Então, se alguém não entende ou me julga por estar envolvido no metafísico, tudo bem, sabe? Deus abençoe. Wayne Dyer, você disse que a opinião de outras pessoas sobre mim não é da minha conta, sabe? E é assim que eu vivo. Você acha que eu estou na terceira volta, tenho 67 anos. Você acha que vou perder tempo me preocupando com a opinião alheia sobre mim? Não. Então isso me liberta, sabe, para ir aos lugares finos, sabe, para fazer a regressão de vidas passadas, sabe, para fazer a numerologia, seja lá o que for, experimentar tudo, descobrir, sabe, metafísico, sabe, nada disso é nova era como você e eu conversamos, sabe, sim. E uma vez que você começa por esse caminho,
Ele se torna muito mais interessante do que você jamais poderia imaginar e a informação que está disponível para nós é fascinante. Como você trabalhou, sabe? E eu entendo que você, sabe, as mensagens começarão a chegar. E é como se você pudesse apenas sentar lá e tomar ditado. Sim. O Chris sugeriu o livro ou você disse, ei, podemos colocar isso em um livro juntos? Essa é uma ótima pergunta. Tenho que te dizer, você está acertando em cheio. Você está acertando em cheio, Kimberly? Eu não planejava escrever um livro. Estava apenas pegando essas visitas do Christopher, exatamente assim. Certo, e algumas páginas, 2 ou 3, escritas à mão pela manhã. Eu ficava exausto à noite, voltava para cochilar. Sou madrugador e de manhã editava as anotações enquanto estavam frescas, pois minha caligrafia é horrível. As freiras ficariam horrorizadas. Depois colocava-as em uma pasta de arquivo por data. Quando supunha que Kimberly estava por perto, eu lia essas coisas na varanda numa cadeira de balanço, apenas para me sentir mais próximo do meu filho. Essa era a minha, sabe? E os gregos sempre dizem que o homem planeja e Deus ri, certo? Então eu acho que sempre houve um plano. Ninguém me deu a dica por um tempo. Então eu tinha essa pilha e quando via um médium comecei a tomar notas. Então comecei a gravar e transcrever todos eles, colocando os escritos à mão neste arquivo. Eu estava sentado, saindo do meu escritório aqui, e meio que o irmão da Sally, Ricky, que ela adora, tinha vindo visitar, e eles estavam falando sobre quando Chris era jovem, sabe, 3 anos, ele era tenaz, e queria brincar de esconde-esconde. Então ele se escondia atrás do sofá, e você o encontrava, e ele se escondia de novo, e então ele saía correndo e se escondia de novo. Então eu ouvi essa história e pensei, uau, sabe, esconder de novo, essa é a história, eu preciso escrever isso. Eu preciso escrever essa história, ele está apenas se escondendo. Então me virei, subi as escadas e comecei a escrever o primeiro livro. Não tinha ideia do que estava fazendo, nunca tinha escrito um livro antes. Descobri que gosto de escrever, amo isso. Meu estilo de escrita é bastante conversacional, não floreado. Sabe, um dos melhores elogios que já recebi foi de alguém que disse, é como sentar para tomar um café com esse homem simpático, sabe? E então eu não tinha ideia de para onde estava indo. Eu não tinha ideia de como iríamos publicá-lo. Eu sabia que meu trabalho era escrever e juntar tudo. E eu me lembro de ficar melancólico no final, quando o primeiro livro, Minha Busca por Christopher do Outro Lado, estava quase terminado. E pensando, e se essa conexão se dissipar? E se isso diminuir? E se nosso trabalho estiver concluído? Chris apareceu e disse que ainda não terminamos, Bob. Vamos continuar até você cruzar. Então, naquele momento, eu sabia que isso não iria parar. Eu iria escrever até, sabe, eu fiz a jornada com ele. E ele me disse como seria a jornada. Ele me disse, Bob, para mim foi uma curva de aprendizado. Para você não será, devido a todas as informações que está recebendo. Ele disse, para você será como caminhar pela floresta e há um riacho e eu estou do outro lado. Ele disse que não pode te trazer. Você tem que atravessar sozinho, mas no momento em que chega lá, você dá esse passo. Nesse instante, você percebe o quão ruim é esse som. Isso soa ótimo para mim. Não terminei aqui. Tenho trabalho a fazer, pessoas para ajudar e amar. Eu tenho pessoas que me amam. Eu ainda tenho que, você sabe, trabalhar aqui deste lado. Mas eu te digo que quando chegar a hora e eu receber um toque no ombro que diz, você sabe, você está jogando na segunda base lá em cima, sabe? Eu estou bem com isso. Você sabe, porque eu vivi essa vida além dos meus sonhos mais loucos, deste lado. Pude ser o pai do Christopher aqui e vou vê-lo de novo quando fizer a travessia. A jornada acabou, então não estou ansioso por isso, mas não temo a morte, nem um pouco. Você sabe. E esse foi o nome do segundo livro, sabe? Ainda não terminamos. Pop, estamos trabalhando na minha terceira lição chamada Um Pé em Ambos os Mundos. Certo? Sim, sim. Então estamos trabalhando em um roteiro agora e procurando por Christopher. E eu estou, você sabe, eu não sei no que trabalhar. Isso vai ser um filme fabuloso. Vai ser um filme fabuloso. Vai ser um filme fabuloso. Estou devastado com a morte de Treat Williams. Ele parecia ser um bom homem. Vamos falar sobre técnicas e habilidades que você trouxe para gerenciar a perda. E você sabe que uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que perdeu um filho pode dizer é que nunca fica mais fácil.
Você apenas aprende a gerenciar. Melhor? Você respondeu à pergunta inteira. Existe um filme chamado Manchester à beira-mar, onde a personagem feminina perdeu vários filhos em um incêndio. Ela contou que meu coração estava e sempre estará partido, mas contanto que entenda que levo uma vida maravilhosa, adoro golfe, estar com amigos, sou velho demais para hóquei agora, tenho uma esposa incrível e meus filhos são ótimos. Sabe? Família adorável, sabe? Muito sortudo, tenho os melhores amigos do mundo, sabe? Eu tenho essa, sabe, vida maravilhosa. Mas sempre passarei pela vida com uma parte do meu coração partido. E não vai se curar, sabe? Eu costumo dizer que qualquer um que diga que o tempo cura todas as feridas, não perdeu um filho, certo? Então, como eu faço, estou fazendo isso agora. Sabe, eu não tenho medo de expressar meus sentimentos. Eu não me importo, certo? Quando é hora de chorar, eu choro. E é como um tsunami, certo? Ele te pega, te arranca da praia, te puxa para fora, te bate um pouco, te joga ao redor da onda e depois te despeja de volta na areia e geralmente em uma peça, certo? Mas é quando você resiste, quando tenta segurar essa tristeza que acaba tendo um ataque cardíaco, né, um derrame ou úlceras, sabe? Então, quando é hora de chorar, eu sou homem o suficiente para chorar, sabe? E quando é hora de abraçar alguém que está chorando, eu sou humano o suficiente para fazer isso, sabe? O que eu não percebi, e não era como se eu fosse um cara mau, sabe? Mas eu era um cara diferente antes de 3 de janeiro de 2016, muito mais egoísta, muito mais autoenvolvido, e percebi isso, sabe? E isso realmente não é o pote no final do arco-íris, né, sabe? Este presente que eu recebi, eu posso me conectar com meu filho do outro lado. Eu preciso doar para manter, não posso acumular. Se eu tentasse acumulá-lo como um tesouro enterrado, poderia perdê-lo. Não vou arriscar isso. Então, quando uma Kimberly me envia um e-mail ou me liga pedindo algo nesse momento, ou eu recebo uma ligação, sabe, da Elizabeth Besson que diz: "Ei, temos uma vaga para você. Você pode voar semana que vem para falar com o nosso grupo no Arizona? Eu estarei lá." Certo? Porque, sabe, eu tenho esse precioso presente de $1 milhão de espiritualidade e benefícios. Eu não vou devolver, sabe, se tudo que eu tenho que fazer é compartilhar e ajudar as pessoas a se curarem um pouco, eu vou fazer isso. Então, meu único conselho é largar o... Roteiro, cara. Se a tristeza está te atingindo, deixe acontecer. Se você está cercado por pessoas que te amam, elas te abraçarão. Se não, quem se importa, deixe sair, deixe sair. Sim, você pode nos falar um pouco agora sobre como você desenvolve as ferramentas, e eu sei que você tem uma página inteira no seu site que é maravilhosa, e eu vou ter tudo isso linkado abaixo, mas você pode meio que nos guiar pelo que funcionou para você, porque eu acho que poderia ser muito útil se alguém está apenas procurando um pouco de apoio nessa primeira conexão. Então, Primeiro vou te contar. O mais novo de 10 crianças, selvagem, mimado, personalidade do tipo A, tudo isso. Então, quando as pessoas me dizem você, sabe, eu realmente não consigo meditar. Eu apenas digo bobagem. Você pode, se eu posso meditar, irmão, você pode meditar e essa é a chave, certo? Quer dizer, eu queimo sálvia, sabe? Eu alinho meus chakras. Enquanto alinho meus chakras, eu respiro, seguro por 7 segundos. Quando exalo, digo o nome de Christopher, se não for por perda. Então você pode dizer o nome de Deus, certo? Seja qual for o Deus, é Deus, Yahweh, o grande Espírito, quem quer que seja, todo o caminho até o topo, e então você se coloca em um estado meditativo e é aí que a mágica acontece. Agora você tem que entender que nossa energia como seres humanos é baixa e a energia deles como seres espirituais é alta. Então eles têm que baixar a deles, mas você tem que aumentar a sua. Eu estava fazendo uma apresentação uma vez na cidade vizinha e a mulher no teatro, e uma mulher disse, meio sarcasticamente, sabe, minha irmã gêmea se foi há 4 anos e eu não ouvi nada dela. E eu disse, bem, o que você fez, sabe, o que você fez para... Você leu, você foi visitar, você medita, você chama o nome dela, você ouve meditações guiadas, sabe, há uma maravilhosa médium chamada Médium Karim, seu verdadeiro nome é Bobel,
Mas a Medium Karin tem uma maravilhosa meditação guiada, é a minha favorita de todas as meditações guiadas e literalmente te leva aonde você está sentado conversando com o seu ente querido, sabe? Então tente, certo? Sabe, eu tentei a coisa da vela com espelho, não gostei, me assustou, quebrei, joguei fora, devolvi o espelho na Best Buy, sabe? É como, mas o que é para você é para mim. Agora eu fiz uma cura, também não gostei, minha esposa adorou. Então, sabe, são todas coisas diferentes. E o meu é quase todo audível, certo? Ocasionalmente eu vi Chris, certo? Ele é lindo, mas esse não é o dom. Quando ele tinha uma professora do terceiro ano que costumava dizer a ele: você recebe o que recebe e não fica chateado. Então, eu adoraria ser mais clarividente, mas eu tenho esse incrível dom de clareaudiência. Então, eu aceito e não vou ser muito ganancioso. E se você quiser me dar um pouco de clarividência de vez em quando, eu estou dentro. Certo, mas como eu sei sobre clarividência? Eu me levantei e li, pesquisei. Onde está esse livro louco aqui? Livro do idiota para se comunicar com o espírito. Ah, eu sabia que eles tinham um desses. Então, sabe? Então, entre em contato comigo. Você precisa de ajuda, você quer impulsionar, precisa de algum tipo de campo de jogo no nível do chão. Me ligue, certo? Me mande um e-mail em jbmcquillan@gmail.com ou olhe meu site em joemquillan.net e eu te retorno, podemos conversar sobre isso, podemos fazer um pouco de orientação. É isso que Deus quer que eu faça. Esse é o meu trabalho hoje em dia, além de sustentar minha família, o que eu ainda tenho que fazer, e uma rodada ocasional de golfe, que eu também faço. Mas sim, Isso é o que eu amo fazer. sabe, eu quero voltar ao assunto quando você estava falando sobre médiums, e eu só quero compartilhar que minha experiência com médiums é que eles são alguns dos mais gentis sim, mais íntegros e generosos. Sim, minha esposa é terapeuta e é o mesmo tipo de cura, doação. Vou te contar uma história engraçada sobre a Sherry Jewel, que é uma querida amiga médium minha. Eu simplesmente adoro a Sherry. Nós nos conhecemos, sabe, e nos demos muito bem. Ela é um pouco barulhenta, né, assim como eu, sabe, e eu adoro a Sherry. E ela tem um ótimo site. Procure-a se você precisar de uma ótima médium. Eu estava na casa da Márcia, na Flórida, que já se foi há alguns anos. E eu apenas liguei para ela para dizer oi, sabe? E eu e minha esposa íamos ver o John Edward quando eu voltasse. Então estávamos apenas conversando. E ela disse: você está na casa da Márcia? Eu disse: sim. Ela disse: meu Deus, a Márcia está aqui. A Márcia disse: onde estão as chaves? Bem, o que aconteceu é que na semana anterior eu tinha ido para a siesta aqui, eu estava lá por alguns meses. E a Sally desceu e se juntou a mim. Passamos uma semana em siesta aqui que adoramos. E eu, sabe, saio lá tarde da noite e faço minha coisa. E quando saí, coloquei as chaves debaixo do tapete para o cara que vem e limpa, certo? Então ela disse, a Márcia disse, não fique trancado para fora. Então eu fui olhar as chaves, elas não estavam lá. Então eu pensei, ó, a Márcia disse para não ficar trancado para fora. Então havia um conjunto mestre de chaves em um gancho e eu coloquei-as no meu bolso e ela disse, Márcia, você trouxe uma concha para casa. Disse esta aqui. E você colocou em cima da foto do cartão que você deu a ela e eu quero dizer que estava exatamente lá, certo? Era como se não estivéssemos em uma chamada de Zoom, estamos em um celular, certo? E então eu coloquei as chaves no meu bolso, eu voltei para o deck e ela disse, a Márcia disse, coloque as chaves de volta no gancho. Foi como eu quero dizer, essa troca de informações inacreditável do outro lado através desta médium. Incrível. E para mim foi realmente maravilhoso e reconfortante, mas eu não fiquei tão chocado com nada disso, se tornou comum para mim, sabe? Mas mais uma vez, Kimberly, eu não acredito nessas coisas. Eu sei, há uma diferença, sim, sim. E isso meio que me leva à pergunta que eu tenho, a pergunta que me consome e é como tem sido a sua percepção mudou sobre quem somos, nosso lugar no mundo? O que estamos realmente fazendo aqui? Você deve ter tido uma mudança tremenda no que você acredita ser a realidade. Coisas inacreditáveis. Primeiro de tudo, havia um ótimo livro que li anos atrás, muito antes desse trágico acidente, e se tornou um maravilhoso filme chamado A Cabana. E Deus na cabana é essa mulher. E Deus perdeu uma filha de forma brutal. E Deus disse a ele: só porque eu faço um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis, não significa que eu orquestrei as tragédias. Eu entendi isso, apenas isso, sabe? Deus não levou meu filho.
Deus não puxou o tapete de debaixo de mim, sabe? Deus fez um bem incrível com isso. Evento horrível que não poderia ser desfeito, certo? Então, minha mudança, minha visão completa para Deus mudou. Eu tenho esse relacionamento maravilhoso com esse chamado Cris. Ele se refere a ele como Deus, mas geralmente o chama de fonte, com a fonte, certo? Então, eu sei que há um Deus amoroso que se importa comigo, e eu sei que há meus filhos do outro lado que estão cuidando de nós, e ele deixa os sinais, sabe, coisas loucas. Mas eu também sei que sou um cidadão deste mundo, e eu era um daqueles desafiadores, sabe, com um chip no ombro. Não era um cara mau, mas certamente não ia sair do meu caminho. Agora, Deus coloca pessoas no meu caminho com carros parados. Ele só quer que eu, sabe, que eu verifique seus filhos, seu povo. E eu faço, sabe, eu vivo minha vida de duas maneiras. E isso é totalmente diferente do que eu fazia. Eu vivo minha vida para agradar meu Deus e para fazer meu filho se orgulhar. Se eu seguir esses dois princípios, não posso errar. Essa é a grande mudança que você vivi antes para mim. E então, o que eu produzi, o que eu fiz, o que eu ganhei, poderia então, sabe, se espalhar para a minha família, certo? E isso é importante, ganhar a vida, produzir. Eu ainda amo produzir, eu amo trabalhar, mas minha ideia do que é realmente importante mudou substancialmente. E eu também acredito, sei que essa não é nossa primeira vez, certo? Essa não é minha primeira volta no parque aqui, certo? 40 vezes, talvez, eu não sei, você sabe, onde eu fiz algumas vidas passadas. O mais louco é que são os mesmos jogadores, apenas em papéis distintos. Sim, isso é família de almas. Acho que alma gêmea é uma coisa de cartão comemorativo, mas acredito em chamas gêmeas e em famílias de almas. Sim, você sabe, e eu sei que metade da minha família já está do outro lado, e eu sei que vou vê-los novamente, e será uma festa. E tanto quando eu fizer essa transição, sim, eu meio que completo o círculo nesse ponto, certo? Você sabe, esse círculo se conecta, você sabe, e isso vai ser muito bom. Sim, e que bela oportunidade de servir. Que ótima chance de servir. Com certeza, antes deste evento eu servia a mim mesmo e à minha família. Agora eu sirvo a Deus, sim, e à sua família, sim. E sinto o amor o tempo todo. O tempo todo, sim, tenho que ser honesto. Conversamos antes, sabe, por todo esse conhecimento metafísico que eu tenho, sabe, há dias que é difícil superar essa desilusão. Sabe, sim, pé esquerdo, pé direito, sabe, a diferença é que após 8 anos, aquele tempo de dor intensa diminuiu, é mais curto, ainda vem e ainda me derruba, mas é um tempo mais curto quando estou de volta aos meus pés, certo? E eu sei que meu filho está comigo e me ama e diz coisas como: eu ainda estou aqui, qual é o seu problema? Sim. Sim, eu olho para isso, é o que estou fazendo agora. É isso que estou fazendo agora. Se eu devesse estar fazendo outra coisa, estaria. Apenas sigo as pistas, Kimberly, é o que faço. Eu também amo esse ditado. Esta tem sido uma conversa tão bonita. Tenho um grande carinho por você e pelo trabalho que está fazendo. Muito obrigada por nos dar seu tempo. Meu prazer. Obrigada. Sim. E eu terei as informações do Joe, seu site, os livros, tudo listado na descrição abaixo. Se você tem perguntas ou se quer se conectar com alguém, aproveite a oferta dele. Entre em contato com eles. Ele realmente, você sabe, ele trilhou o caminho de ter essa comunicação. Eu e Joe acreditamos que todos são capazes disso, meu Deus. Se eu posso fazer isso, todos podem, Kimberly. O cara com o corte militar e o nariz torto, se ele pode fazer isso, todos vocês podem fazer isso, certo? Muito obrigada por se juntarem a nós hoje. Nos vemos na próxima vez. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir há um bom, ou você pode gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.